queridos alunos da terceira série do ensino médio, bem-vindos a mais uma aula de história, retornando aí pós-recesso. Então vamos lá pegar o nosso caderno para fazer as nossas anotações. Sou a professora Pet Ribeiro e eu trouxe para vocês um conteúdo aí bem bacana. Vamos lá então organizar o nosso cronograma de estudo. Então, aula de história, 140, período entre guerras, crise de 1929 e ascensão dos regimes totalitários, nazismo e fascismo. Então, hoje nós vamos ver aí um desses conteúdos, certo? Mas não se preocupe que vocês vão ver todos, ok? Então, queridos, como vocês sabem, nós vamos ter ali a crise de 29, só para fazer aí um resgate, para refrescar a memória de vocês. Essa crise de 29, ela acontece nos Estados Unidos, no pós-Primeira Guerra, estão lembrados? Aquele momento que os Estados Unidos vê a ascensão econômica, porque, geograficamente, os Estados Unidos não foi afetado com a Primeira Guerra Mundial, mas a Europa precisava se reorganizar. Então, os Estados Unidos se apropriam desse momento para alavancar sua economia. Então, eles vivem aquele momento de superprodução, estão lembrados? Mas esse momento de superprodução vai chegar um momento em que a Europa não precisará mais desses produtos, não precisará mais desse apoio estadunidense. E aí os Estados Unidos vai ter essa crise que vai ser gerada justamente por quê? Porque haverá uma superprodução, não haverá mais um mercado consumidor, as fábricas vão entrar em crise, vão precisar dispensar os seus funcionários, funcionário que não recebe não pode consumir, sem consumir, não há ali o desenvolvimento da economia, gerando a quebra da Bolsa de Valores, onde havia um grande número de investidores. E, inclusive, muitos países vão ser afetados com isso, principalmente o Brasil. Então, como vocês percebem, o panorama econômico não é um dos melhores. Aí nós vamos pensar na Europa pós-guerra, pós-Primeira Guerra. Vocês devem lembrar que, durante esse final da Primeira Guerra, nós temos muitas problemáticas políticas na Europa. E uma das mais importantes vai ser tratada em relação ao Tratado de Versalhes, que a Alemanha se viu obrigada a assinar. Nesse tratado, como vocês devem lembrar, a Alemanha tinha ali algumas exigências a cumprir, como não investir em exército, como, aliás, no determinado número no exército, pagar uma dívida aos países vencedores. E vocês devem imaginar que para a população alemã, neste período, cumprir essas exigências era algo que estava fora da sua ideia do que ia acontecer. Então, eu tenho uma Europa muito fragilizada. Eu tenho uma população europeia extremamente chateada com seus atuais governos, porque eu venho de uma Primeira Guerra, estou me constituindo, a educação pode não estar tão boa assim, os meios de transporte, então eu tenho muitos problemas acontecendo. E nesse momento de muitos problemas, eu também tenho mais lá no leste uma União Soviética se estabelecendo. E essa União Soviética, ela também causava um certo temor nos outros países da Europa. Imagina, eles destituíram um governo. Eles têm uma forma de governo totalmente diferenciada. Então, isso também vai causar um certo temor no restante da população europeia. Por quê? Porque vocês sabem que tudo aquilo que eu desconheço me causa ali um certo temor. E é nesse momento, é nesse quadro mundial que vai surgir, aliás, que vão surgir os regimes totalitários. E é aí que nós começamos trazendo o conceito para vocês. Vamos lá então? Olha só. O totalitarismo, ou regime totalitário, é um sistema político no qual o Estado, normalmente sob o controle de uma única pessoa, certo? Político, facção ou classe social, não reconhece limites à sua autoridade e se esforça para regulamentar todos os aspectos da vida pública e privada, certo? Nos regimes totalitários, há uma ausência de liberdade de expressão. Quem aí costuma printar a nossa tela, dá uma identificada nesse trecho, certo? E um forte investimento em propagandas favoráveis às ideologias por eles defendidas. Então, nós temos aí uma situação bem delicada. Veja bem, o regime totalitário, como a gente vê no primeiro parágrafo, ele pode ser iniciado por uma única pessoa. Professora, como é que uma única pessoa terá tanto respaldo assim para criar um regime político? Nós temos uma Europa machucada, nós temos uma Europa tentando se reorganizar,
que agrediu a si mesma, porque a Primeira Grande Guerra, geograficamente, acontece na Europa. Tenho governos que não estão favorecendo ou contribuindo. Então, a população está vendo isso. E quem sente mesmo é a pessoa que não tem dinheiro para comprar seu alimento, para sustentar sua família. Então, há todo um terreno, como a gente costuma dizer, para que essa pessoa consiga se estabelecer no poder. Então, nós temos aí toda uma situação. E eles usam justamente de um ponto muito importante que está aí no trecho, que eu pedi inclusive para vocês identificarem, que é a liberdade de expressão. Então, o que seria a liberdade de expressão? Aonde eu posso falar aquilo que eu penso sobre o governo, sobre a situação econômica atual, sobre a saúde, sobre a educação. E aí eu começo a ser proibido de exercer esta liberdade de expressão. Por quê? Olha o que diz o seguinte aí, volte lá para eles rapidamente. Um forte investimento em propagandas favoráveis às ideologias por eles defendidas. E eu tenho contraponto. O terceiro ano entende isso muito bem. O que seria esse contraponto? Eu vou proibir as pessoas de falarem contra mim e, ao mesmo tempo, eu vou incentivar que as propagandas falem bem de mim. E isso vai estabelecer, vai criar essa sustentação nesse governo. E as pessoas vão acreditar nisso, professora? Vão. Por quê? Porque elas estão magoadas. Olha os alemães, Tratado de Versalhes. Pagar a dívida aos vencidos, ficar proibido de investir em exército, ficar proibido de expandir seu território para a Alemanha, que tinha um histórico de conquista, isso vai mexer profundamente com o seu ego. Então, nós já temos aí a situação, nós temos o problema e quem realiza. E como realiza. Vamos continuar aí, ó. Trouxemos para vocês uma imagem que vai mostrar justamente como isso acontece. Então, eu tenho aí essa figura central, que ela comanda alguns outros núcleos da sociedade, como vocês podem ver aí. Nós temos o exército, né? Temos aí, pode ser inclusive também a propaganda, e do outro lado, isso, muito obrigada. Do outro lado, nós temos aí as pessoas se defendendo contra isso, usando talvez da sua liberdade de expressão. Então, essa ideia dos regimes totalitários, ela vai se expandir muito rápido. Ela acontece muito rápido. E nós vamos agora ver essas características uma por uma. Vamos lá? Olha aí, governo centralizado. Então, o primeiro passo é, cheguei ao poder, eu vou centralizar o governo, nem que eu tenha que fechar a Câmara, fechar a Assembleia, eu vou governar ali de uma forma mais centralizadora, sem dar muita importância para o meu jurídico, para o meu legislativo. O segundo ponto seria o nacionalismo extremado. Esse nacionalismo, vamos dar o exemplo da Alemanha aqui para vocês. Veja bem, eu tenho ali o Tratado de Versalhes, que pune exclusivamente a Alemanha como única causadora dos conflitos da Primeira Guerra. A Alemanha, historicamente, como eu já comentei com vocês, ela tem todo um contexto de dominação, de desenvolvimento. Então, ela era, assim, um grande grupo. E aí, quando eu tenho esse tratado que vai ali, não, os alemães vão ser contidos. Aí, esse governo, esses regimes totalitários, eles vão acontecer aqui. Não, mas nós somos os alemães. O nosso hino é melhor, a nossa história é melhor, a nossa cor de pele é melhor, o nosso processo histórico é melhor. Nós não podemos ser humilhados por qualquer outro grupo. Só que esse nacionalismo, ele vai num grau muito extremo. Tão extremo que eles vão começar a perseguir todos aqueles que não eram alemães. E aí é que está a grande situação dos regimes totalitários. Eu exaltar no meu processo histórico alemão, dando o exemplo lá do ano de 30 na Alemanha, ok. Mas eu começar a perseguir todos aqueles que não são alemães, aí é que vai morar a situação. Antiliberalismo, ou seja, nós somos contra essa liberdade de mercado e nós vamos centralizar o poder ainda mais dentro do nosso território. O outro ponto, muito importante, o militarismo. Por quê? Porque eu tendo como organizador de regime totalitário, como governo centralizado, o poder do exército sobre o meu comando, eu tenho mais chances de me manter no poder.
Porque eu posso, de repente, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Itália, que nós já vamos ver, jogar esse exército na rua para perseguir aqueles que falam contra o governo, aqueles que não são da minha nacionalidade. Ok? Organizações militaristas para a juventude. Por que a juventude? Veja bem, se tem alguém que vai ficar magoado com essa situação da Alemanha, vai ser a própria juventude alemã, porque eles viram a Alemanha em ascensão. Eles viram a Alemanha quase ganhar a Primeira Guerra. E, de repente, a Alemanha se reduz a um acordo de dívidas. Então, a juventude, ela se alimenta muito dessa ideia de nacionalismo. O que ela faz? Nós vamos nos organizar. Então, esses grupos de jovens, eles começam a se organizar de forma militar. E vale ressaltar que, em alguns casos, esses grupos de jovens, eles tinham até crianças. Tá bom? Temos também o culto ao líder. Como vocês já viram aí, a figura do líder ela é muito importante. Temos o partido único, isso é pontual, porque eu elimino qualquer tipo de disputa e vai casar lá com a primeira característica, olha aí para vocês a primeira. Governo centralizado, então ela vai casar direitinho com o partido único e, logicamente, o expansionismo territorial. Ok? Então, nós temos aí as características. Vamos falar, então, dos nossos dois regimes totalitários nesse momento? O primeiro deles vai ser o fascismo italiano. Foi impulsionado pelas perdas materiais e humanas, como eu já falei a vocês, né? Ocasionadas pela Primeira Guerra Mundial. Então, todo o problema se deu aqui, ó. Talvez apareça um vermelhinho aí para vocês. Tá? Todo o problema se deu aqui, certo? Por quê? Porque eu tenho uma Itália que, após a Primeira Guerra, está vivendo alto índice de desemprego. E isso vai causar o quê? Como eu expliquei a vocês, o descontentamento da população. Por quê? Porque a Itália não ganhou nenhum território. A grande situação da Primeira Guerra, que vem lá do imperialismo, era justamente ter territórios. Ainda tinha um outro problema. Qual era? A Itália, lá no meio, ela vai para o lado dos vencedores. E mesmo assim, ela ficou sem a sua divisão no bolo territorial. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a população reveja os seus conceitos sobre a organização política italiana, certo? Vamos continuar. Nesse contexto, o ex-combatente italiano Benito Mussolini se lança na política e funda uma organização que mais tarde deu origem ao Partido Fascista. Então, olha aí, ele era um militar, se viu ali naquela problemática, naquela situação de desemprego, aquilo vai irritar a população passa fome, o preço das coisas vão aumentar, e aí ele entra na política para organizar esse partido fascista. O fascismo cresceu rapidamente com o apoio dos grandes empresários, que temiam o avanço do comunismo e do socialismo. Lá no início da aula, eu disse a vocês que eu tenho também uma União Soviética que está ali, ó, em ascensão econômica, em ascensão política, que também vive o seu regime interno totalitário. Mas aí o que acontece? Os regimes totalitários, no caso o fascismo, o que ele fez? Como eu sei que a minha população tem medo dessa ideia do comunismo e do socialismo, eu vou usar isso como uma propaganda. E aí a população vai ter tanto medo disso, sem saber realmente o que era, que eles vão acabar apoiando ao fascismo. Então, nós temos aí essa falta de informação sobre o comunismo e o socialismo, essa ameaça, né, que, no caso, a União Soviética podia causar, e esse temor do avanço. Então, opa, eu vou colar no fascismo para que aí não aconteça o avanço comunista nem socialista. Ok? Vamos lá? E nós também temos o nazismo. A expressão nazismo, como diz aí, ó, deriva da sigla nazi, que foi usada como abreviatura para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que foi organizado por Adolf Hitler na década de 20. A população alemã ficou marcada pelas humilhações e por vários outros efeitos que eu já citei para vocês aí, tá? Então, o que vai acontecer? Essa atmosfera, pós-Primeira Guerra, produziu um enorme ressentimento nos alemães com relação aos outros países. E aí o nacionalismo, que eu também falei a vocês, ele vai ficar num grau tão alto que eles vão começar a fazer o quê? A perseguir aqueles que não eram alemães. Hitler, olha como diz o texto, e seus aliados tentam tomar o poder. Em 1923, os nazistas articulam um golpe
no estado da Baviera e foram presos. Na prisão, o que Adolf Hitler fez? Ele acabou aperfeiçoando a sua ideologia do nazismo, criando esse livro, né, Mein Kampf, onde ele vai ali criar a ideia da raça ariana, da raça pura, incentivando os alemães a terem relacionamentos apenas com os alemães. A Alemanha é nossa, vamos procurar os nossos irmãos de línguas germânicas. Então, esse nacionalismo ele vai crescendo baseado nessas ideias. As ideias de Hitler, olha como diz aí, convenceram boa parte da população alemã que cria uma figura de líder e era a garantia, né, dessa Alemanha prosperar e triunfar. Olha, as ideias dele, elas são fundamentais para que nós, viremos a esse disco, certo? Olha aí, continuando. Temos então aí, gente, como a gente pode pensar, ver aí para vocês, que essas ideias do nazismo e do fascismo, elas serão fundamentais para o que virá depois, que vocês conhecem como Segunda Guerra Mundial. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda sobre esse conteúdo, podem nos chamar no chat. Temos também os nossos colegas que estão atendendo vocês aí e fiquem à vontade, certo? Então, nós trouxemos para vocês os conceitos e esses dois exemplos de regimes totalitários que são fundamentais para nós compreendermos a Segunda Guerra mais para frente. Agora, nós vamos à nossa DLI. Então, nós temos aí duas questões. Fascismo e nazismo têm sua origem em algumas causas comuns. Entre essas causas, podemos apontar. Aí temos aí as questões para vocês. E na segunda, aliás, as alternativas. E na segunda questão, morrer pela pátria, pela ideia. Não é isso de fugir da verdade. Mesmo no fronte, matar é que é importante. Morrer não é nada, isso não existe. Então, nós temos aí o quê? Essa frase, ela está ligada a um processo, olha aí. Esse texto de 43 a 45 expressa um importante ideal vinculado pelo nazismo e pelo fascismo. Que ideal seria esse? Então, aguardo vocês na interatividade.
Vamos lá, então, retornando. Eu quero saber onde está o nosso terceiro ano. Será que nós estamos falando apenas para o grupo A, o grupo B? Tem muito aluno na escola, com toda certeza. Mas nós vamos fazer aqui a nossa parte, vamos fazer a correção. E vocês sabem que podem procurar nos nossos canais no YouTube, procura a aula da data de hoje, e aí você pode ir lá pegar a correção, tudo bem? Também nós temos o nosso caderno digital, onde vai estar também a resposta e o comentário, tá bom? Então vamos lá. Fascismo e nazismo têm sua origem em algumas causas comuns. Entre essas causas podemos apontar, temos aí, ó, fascismo e nazismo, os dois juntinhos, tá bom? Então, olha aí, o ideal de raça pura, essa era uma ideia apenas nazista. Conflito entre burguesia e nobreza não vai ser o caso, porque aí eu vou estar dando características mais relacionadas ao fascismo. Mas o ponto C diz o seguinte: as crises econômico-sociais, com as consequentes greves, tumultos e agitações que favoreceram a tomada do poder pelas esquerdas. Então, nós temos aí um contexto que foi fundamentado pelo nazismo e pelo fascismo para chegar ao poder através dos regimes totalitários. Então, essa ideia eles pegaram e disseram, é isso aqui. E nós vamos brigar por essa ideia. Tudo bem? Então, eu vou trazer o comentário para também ficar salvo lá no nosso canal. Olha aí, o temor de revoluções de esquerdas inspiradas na experiência russa foi um argumento sistematicamente utilizado pelos partidos fascistas e nazistas. Ao ver de ambas as tendências, a luta de classes promovida pelas esquerdas era um princípio de desordem que feria o interesse geral da população. Então, foi aquilo que eu falei para vocês lá no final, durante a aula. Essa ideia de o temor ao comunismo, o temor ao socialismo alimentou muito, respaldou muito esse controle, a chegada do fascismo e nazismo ao poder. Tá? Mas assim, não era o ideário dos soviéticos tomar a Europa. Eles apenas se apropriaram dessa ideia de ameaça para causar um temor na população. E aí a população iria apoiar tanto o nazismo quanto o fascismo, certo? Nossa segunda questão é um texto que diz que morrer pela pátria, pela ideia. Não, isso é fugir da verdade. Mesmo no fronte, matar é o que é importante. Morrer não é nada. Isso não existe. Ninguém pode imaginar sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada. Sim, esse é o ato concreto de vontade, porque aí você torna sua vontade viva na de outro homem. Esse texto, de 1943 a 45, expressa um importante ideal vinculado ao nazismo e fascismo. Que ideal era esse? Falamos muito nele, né? Seria o nacionalismo exacerbado. Se for para morrer, vou lá e morrer. Então eu vou aqui adorar a minha bandeira, eu vou, sabe? Mas vocês devem lembrar que esse grau de nacionalismo, que nós estamos citando aí nesse período, é aquele que vai perseguir pessoas contrárias à nacionalidade, certo? Então olha aí o que nós temos no nosso comentário. Nacionalismo exacerbado. Observando o tom patriótico exacerbado do texto, podemos ver que a ideia de se matar pela nação encaixa perfeitamente nos ditames vinculados pelo fascismo e nazismo. Então, eles também incentivavam esse nacionalismo, que era a forma da pessoa ver como única saída morrer pelo seu país. Ok? Então, terceiro ano, aqueles que estão aí conosco, muito obrigada pela participação. Nos procure nos nossos canais no YouTube e até a próxima.